Renan Santos acabou de dar uma entrevista e fez declarações que podem mudar completamente o cenário político. Ele falou sobre uma possível aliança com Caiado, explicou por que não seria vice de ninguém e ainda revelou como pretende enfrentar o Centrão. Mas uma das respostas chamou muito mais atenção. Eu não seria vice em nenhuma hipótese. Recebendo hoje aqui no Bandeirantes Acontece o pré-candidato do Partido Missão, Renan Santos, que está em agenda no Rio Grande do Sul. É um prazer recebê-lo. Prazer é tudo meu, Macalossi. Prazer estar com vocês aqui. Vai ser bem legal trocar ideia. Deixa eu começar a falar aqui sobre política. Houve nos últimos tempos uma especulação envolvendo uma possível aliança do senhor com o pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado. Eu queria saber como é que ficou a evolução dessa conversa. Uma aliança é possível entre os dois? Eu acho que no momento certo pode haver uma conversa, sim. Ainda não conversamos. Não? Não. Conversas... Nem eu liguei pra ele, nem ele ligou pra mim. A gente fez bons acenos públicos, porque eu disse que o Caiado, ele quando trabalhou comigo, venceu. Foi basicamente a vitória que nós tivemos contra a Dilma Rousseff no impeachment dela. E ele falou que fazer um partido foi um partido Missão foi um grande feito. Alguns elogios, e eu venho falando que dos governadores ali que estavam concorrendo ele é o melhor. Mas nada além disso, não passou disso. Mas o senhor abriria a mão para ser vice dele ou ele eventualmente poderia abrir mão para ser seu vice? Não haveria da parte do Missão nenhuma restrição fundamental a uma aliança formal com o PSD? Essa foi a primeira bomba da entrevista. Apesar dos elogios ao Caiado, Renan deixou claro que não abre mão da candidatura própria. Segundo ele, uma aliança até pode acontecer, mas existe um problema. Um partido que ele vai me trazer mais ônus do que bônus. Não acredito nessa história de, o partido tem estrutura, não tem nada. Porque a estrutura do partido vai basicamente se juntar ao projeto de poder específico do Estado. Então na Bahia eles estarão com o PT, no Rio de Janeiro eles estarão com o PAS, que por enquanto está com o PT. Então, na prática, eu levo com o ônus do PSD, mas não levo bônus nenhum, né? O único bônus, no caso, é o Caiado, que é realmente um homem sério. Aí ia para mim a segunda pergunta, que era essa. Se eventualmente uma aliança se formar nessa hipótese, o senhor chegou a dizer numa entrevista que o Brasil é dominado pelo Centrão. O PSD é um partido identificado com o Centrão. Esse ônus... E foi aí que a entrevista ficou ainda mais interessante. O apresentador perguntou como alguém que critica o Centrão pretende governar justamente com os partidos que dominam o Congresso. Eu vou precisar governar com eles. Quando eu digo com eles, eu vou precisar chamar gente desses partidos políticos malditos para fazer composição, para ter maioria para fazer governo. Ponto. Falar de maldito não afasta esses partidos? Eu acho que não, eu acho que eles não ligam. Eu sou bem sincero, Macalossi. Eles não dão a menor bola. Eles são figuras muito cínicas, o cinismo faz parte do jogo. E eu não tô aqui adjetivando as pessoas deles, tô adjetivando o grupo político ao qual eles fazem parte, que é um grupo político que está presente em todos os escândalos de corrupção no Brasil, que faz parte das administrações muito mal feitas que nós temos nos municípios ao redor do Brasil. Então, eles só existem, inclusive, porque a compra de voto é a base da política brasileira. E são partidos que se baseiam na compra de votos. Então, eles são um problema. O que eu tô falando é, se fôssemos um país sério, essas figuras não estariam eleitas, porque o eleitor brasileiro votaria em pessoas probas. Mas o eleitor brasileiro vai dar para o Centrão uma grande votação nessa eleição, independente da minha opinião ou da opinião de qualquer outro candidato. Então, fato dado, eu vou ter que lidar com eles. Vou ter que lidar com eles porque o eleitor brasileiro assim o quis. O senhor que analisa a política também, antes inclusive de ser pré-candidato, o senhor tem falado muito sobre a composição dos partidos brasileiros, do quadro brasileiro. Eu tenho visto um discurso muito enfático em relação ao protagonismo do Supremo Tribunal Federal, mas me parece que há também um protagonismo desses partidos na dinâmica entre o Legislativo e o Executivo. Exato. E daí a minha pergunta é a seguinte, nesse sentido, dos chamados partidos malditos que o senhor menciona, que vão ser ampla maioria dentro do Congresso, obviamente o senhor já deve ter respondido essa pergunta, mas além de como governar com esses partidos malditos, na sua palavra, como é que o senhor vai convencer os parlamentares desses partidos malditos, vou enfatizar pela terceira vez, a abrir mão do poder que eles detêm hoje através dos nacos orçamentários que descontrolam? Porque de maneira... É mais fácil você oferecer cargos, obviamente, para os bons quadros e compor um governo do que chegar para mais de 500 deputados e dizer, olha, vocês têm aí 50 bilhões de reais do orçamento livre, eu quero esse dinheiro de volta para poder fazer política pública. O senhor acha que isso é possível? É possível porque não havendo possibilidade de fazer isso, não há mais governo. E uma eleição minha representa uma instância, se não de ruptura, mas de uma inflexão rumo a um Brasil que precisa ser diferente porque ele está disfuncional. Na verdade, em outros momentos na história brasileira, isso aconteceu.
A gente pode falar das reformas do governo Temer. Eles foram obrigados a alterar a dinâmica de poder em alguma medida para fazer reformas econômicas. Aconteceu, inclusive, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Outro momento que chamou a atenção foi quando ele comparou seu projeto com governos recentes. Porque o Bolsonaro não tinha plano nenhum. O Bolsonaro em si, o plano dele era Bolsonaro. Então ele entrou ao poder, o Centrão tinha que se adaptar a uma nova circunstância em que ele tinha medo, e essa circunstância não se deu porque o governo era frágil. Eu vencer a eleição, vindo de um partido muito pequeno, significa que nós temos um novo balanço de poder. Neste novo balanço de poder, aí o que vai caber ao Centrão é se... Mas Renan faz uma distinção importante. Para ele, negociar para conseguir maioria é diferente de entregar o governo ao sistema político. Eu não estou ali para ficar no poder pelo poder. Se eu não chegar ao poder para fazer história, não tem sentido eu ter chegado ao poder. Mas o discurso dos candidatos que foram bem-sucedidos nas suas empreitadas, pregando, entre aspas, a ruptura do sistema estabelecido, acabaram, na prática, sendo eventualmente mal-sucedidos. Eu vou aqui citar 2 casos emblemáticos: o Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e, em certa medida, até o próprio Jair Bolsonaro. Esse discurso não é maldito? Não, eu não acho o meu discurso maldito porque ele não é igual ao deles. Na verdade, eu sou um reformista do Estado brasileiro e eu entendo a necessidade de uma reforma política se dando em outros termos que os propostos por esses 2 candidatos. O Collor falava de uma grande reforma econômica, de suposto prisma liberal, mas tocou com a Zeca do de Mello e cortou e quebrou a aliança que elegeu ele no segundo turno, que continha partidos do dito centro e continha apoio, inclusive, da maior emissora do Brasil, à época, a Rede Globo. Ele perdeu esse bloco e ele foi se queimando até ser demitido através do impeachment. Jânio Quadros era um louco. Jânio Quadros era um louco, instável, chegou ao poder e começou a agir de maneira imprevisível a ponto de cair. Eu não penso dessa maneira. Eu entendo quais são as prioridades do Brasil. A primeira prioridade é uma reforma econômica, primeiro uma reforma fiscal, nessa reforma econômica, e a segunda é o enfrentamento ao crime organizado. E isso é consensual, inclusive, para o Centrão. A terceira reforma é a que mexe com eles. E qual é essa terceira reforma? É a que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que essa vai mexer nos interesses deles. Mas esses interesses, eles não são iguais para todos os membros do Centrão. Quando eu falo, por exemplo, em aumentar o poder dos prefeitos e aumentar o poder dos partidos que têm bons prefeitos, um partido como o PSD, que você citou agora há pouco, Macalossi, que tem um número gigantesco de prefeituras, ele se interessaria. Porque eu estabeleceria a pontuação para os prefeitos que tiverem melhor desempenho. Essa pontuação significa aumento do fundo partidário para o partido que tem esses prefeitos. Agora, outros partidos que são apenas de cooptação, nem tanto. E eu preciso apenas de maioria, eu preciso de 50% mais um para passar projetos como esse. Eu acho que a gente tem que dividir o governo em 2 etapas. Um é o governo que vai passar projetos de lei, os PLs. Eu preciso de uma maioria para isso. A segunda são as maiorias para os grandes projetos nacionais, que são as PECs. Então eu tenho que dividir 2 etapas para a geração de governabilidade. E eu entendo que precisa ser feito isso, e aí eu olho, inclusive, para os nossos vizinhos. Em grande medida, o próprio Milei, na Argentina, ele montou uma maioria precária para poder fazer a administração do governo dele, mas quando necessário, aí ele forma consensos e forma maiorias para passar projetos que demandam, vamos dizer, um espaço maior de voto. É isso que eu preciso fazer. Eu não posso entregar a energia renovadora do governo para a composição de uma maioria gigantesca que de nada vai me servir. Porque se eu me torno parte do problema, do que adianta eu ter maioria? Vou dar um exemplo. O Bolsonaro teve uma maioria gigantesca quando ele colocou o Ciro Nogueira a partir de 2021. Mas ele foi mais para sobreviver mesmo, né? Foi mais para poder manter o mandato. Mas havia maioria para PEC e ele não fez PEC que interessa nenhuma. Essa foi a realidade. Que é outra. O governo do Lula, no segundo mandato dele, tinha uma grandiosa maioria para passar algum tipo de reforma ali. Ele não passou reforma de nada porque ele não interessava. Tô falando do período de 2006 a 2010. Então, há momentos históricos em que essa vontade ela existe. E aí eu vou dar um terceiro exemplo. Fernando Henrique Cardoso, que não tinha uma maioria de PEC, mesmo assim conseguiu passar várias vezes projetos de lei, alterações na Constituição para fazer reformas. Mas não é errado fazer essa comparação na medida em que naquela época o Congresso tinha muito menos poder do que tem agora? Não é errado. Por exemplo, você não tinha as emendas parlamentares impositivas. Não, mas hoje há outros instrumentos também de pressão que fazem parte do jogo e há um outro instrumento que é central nisso, que é a guerra que existe entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo por causa dessas mesmas emendas. O Legislativo possui poder hoje sobre o Judiciário no sentido do Senado poder ir para trás dos ministros do STF. Mas, ao mesmo tempo, os ministros do STF, na figura do Flávio Dino, tá indo para cima das lideranças partidárias por conta das emendas. E tá todo mundo encalacrado. É uma guerra ali que o presidente da República vai ficar no meio. Se ele não tiver, na prática, rabo preso com ninguém, ele vai se beneficiar dessa guerra. É uma guerra que tem... Você acha que o ministro Flávio Dino tá certo? Em ir para cima das emendas? Eu nunca considero que a forma é correta vindo do STF, mas o objetivo ali é correto. O Lula, ele quer utilizar o Flávio Dino como uma espécie de ariete para quebrar essa dominância do Centrão atacando as emendas. Eu quero que isso aconteça. Então, o STF pode me ser muito útil nesse sentido. E vai me ser muito útil porque eu terei 4 indicações, espero, né?
PC das eleições, para formar maioria no STF. Chamo o Cássio Nunes para conversar, chamo o André Mendonça, chamo o Fux, quero fazer maioria no Sim, STF. o senhor encara o STF como, Uma instância de poder bancada. hoje. Isso. É uma bancada. O que é patético, porque é um país absolutamente doente. Agora, estamos num momento de ruptura no Brasil. Ou a gente salva o sistema reformando ele por dentro, ou a gente vai para uma convulsão social. O meu governo, por isso que eu não comparo o meu governo nem ao do Collor e muito menos com o do Jânio, é o governo que evitaria a ruptura e salvaria a democracia, reformando a democracia. E os agentes que quebraram a democracia, isso inclui o STF, isso inclui a turma do Congresso, vão ter que se adaptar. Porque no fundo eles são o carrapato, e o carrapato não pode permitir que o boi morra. E o boi tá morrendo e eles já sabem disso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que também é importante para pontuar sobre as suas inspirações políticas. O senhor disse que vai ser Milei na forma e Bukele no conteúdo. Defina isso. Em um evento também disse que eu seria Milei no cabelo e Bukele na barba. Na área da segurança pública, Renan voltou a defender um endurecimento contra facções criminosas. Eu gosto da política de segurança do Bukele e eu gosto da política de saúde do Bukele. Na verdade, o Bukele era inspirado numa outra liderança que é anterior a ele e que para mim é a liderança política mais inspiradora do século XX, que é o Lee Kuan Yew, que reformou Singapura e tornou Singapura uma das maiores nações do mundo hoje. O fato que nós temos hoje, todo mundo percebe nas democracias do Ocidente que as coisas não acontecem. Em qualquer lugar. A reclamação com o Trump é que as coisas não acontecem. A reclamação com os partidos de direita na Europa é que eles entram e nada acontece também. E a reclamação que existe no Brasil, e que faz parte dessa desilusão, é ninguém consegue governar. As coisas não se realizam. Quais dois governos estão realizando coisas? Um, o governo do Milei, e dois, o governo do Bukele. E eles fazem isso inspirado em um governo que aconteceu muito, foi o governo de Singapura do Lee Kuan Yew. Então, eu gosto, por exemplo, do modelo que ninguém comenta, que só falam da parte, vamos dizer, de segurança do Bukele. O Bukele tá com uma política de saúde envolvendo inteligência artificial, machine learning, mais avançada do mundo. O SUS, salvadorenho, é sensacional, é genial. Parceria com o Google, uma das iniciativas mais inteligentes que tem, que nós estudamos. A política de lei e ordem para reformar a cidade, a capital São Salvador, sensacional. Então, mas não lhe preocupa a questão democrática de El Salvador? Por exemplo, hoje o Bukele entrou com um pedido para entrar nas próximas eleições, depois de a Constituição ter sido alterada para ele se reeleger indefinidamente no poder. Me preocuparia se... Ele não vai construindo ali o que nós poderíamos classificar como uma proto-ditadura ou algo que o valha? É possível, mas esse é um problema da população de El Salvador. O que eu gosto são das políticas públicas. Mas esse é o discurso do Lula em relação à Venezuela na época do Hugo Chávez. Eu não acho, porque eu não teria problema nenhum em repudiar ele se ele cruzar a linha. Até porque eu não tenho nenhum vínculo de financiamento mútuo com ele, enquanto que o Lula tinha junto com o regime venezuelano. Agora, o que eu tenho é o entendimento de que as políticas públicas dele foram boas. Assim como eu posso concordar que um regime fechado como o chinês tem políticas públicas boas na área de administração das cidades. E o sistema de incentivo na administração pública nos municípios. Não vejo problema nenhum em adotar uma política dentro de um regime democrático, até porque essas políticas cabem dentro do regime democrático. O que o Bukele fez foi provar que é possível dentro da América Latina você destruir o crime organizado. E a gente tem uma visão na América Latina muito derrotista de que nós não conseguimos fazer nada. E ele provou que é possível. Se ele vai exceder, ele vai cruzar um limite e cruzar uma linha, aí nos opomos à linha cruzada. Meu problema é o seguinte, eu não vou antecipar a cruzada de linha dele. Eu gosto dessa política que foi adotada. Eu vejo boas políticas adotadas em democracias e regimes fechados. A questão é, isso cabe numa democracia? Se cabe numa democracia, eu a utilizarei. O senhor tem defendido a tese, e daí entrando na pauta da segurança pública, a tese do direito penal do inimigo, que é uma tese que gera uma série de debates. Nós tivemos recentemente a aprovação da lei antifacção. Fazendo uma análise sobre a lei antifacção, tem gente que diz que ela abre ali margem para ampliação do que seriam características do direito penal do inimigo na legislação brasileira. O senhor acha que está por aí o caminho para a implementação da agenda de missão na área da segurança pública? Eu fico feliz que esse tema ele começou a ser pautado porque a gente trouxe essa discussão há coisa de 2 anos. Que é a ideia... Na área da segurança pública, Renan voltou a defender um endurecimento contra facções criminosas. Um membro de uma facção nem sequer, vamos dizer, ele concorda com a ideia de que o Brasil tem autoridade sobre o seu próprio território. Ele está em processo de negação do Estado brasileiro. Então ele é um ente anômalo que tem que ser tratado de maneira anômala. A gente demorar tanto tempo para ter reconhecido isso, mostra só como o Estado brasileiro é lento em entender as suas próprias prioridades, porque não entender que o Comando Vermelho faz ocupação territorial em pleno 2026 é meio que uma loucura. Ou que o PCC também faz isso de uma maneira diferente. Esse entendimento já deveria ter acontecido na nossa Constituição. E mais do que isso, países constitucionalmente muito sérios, democracias muito consolidadas, como a Dinamarca, já tem um estatuto, um regime similar. Na Dinamarca há uma espécie de uma facção criminosa lá, que se você sair mostrando os ícones e os símbolos dele lá, você vai punido, mesmo não sendo membro da facção. Eu tô falando de um regime
democrático tradicionalíssimo. Ninguém vai falar que a Dinamarca está violando os direitos humanos com isso. Isso é apenas uma constatação básica. É que a gente não faz as constatações básicas. E há um debate acadêmico sobre isso, porque pode ou não pode, simplesmente porque tudo que não está dentro da caixinha daquele discurso de esquerda garantista, ou da ideia de que o direito penal tem que servir para recuperar o bandido, o que eu discordo, é tratado como fascismo. E eu acho que a gente não pode tratar as coisas sob esse prisma. O senhor deu uma declaração na época em que o governo americano classificou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, que eu coloquei aqui na pesquisa para a entrevista. O senhor escreveu nas suas redes sociais o seguinte: americano nenhum vai matar nossos bandidos, quem vai matar seremos nós, honra e glória aos nossos policiais. Se não me engano, uma entrevista na Rede TV, o senhor disse que vai usar drones para isso. Sim. Como é que vai ser? Nós vamos trazer, a gente vai fazer cooperação internacional, inclusive com o próprio governo americano. E aí, O senhor concorda com a classificação? O senhor acha que são grupos terroristas? eu acho que não é preciso chamar, mas é uma analogia que ajuda as pessoas a entender a gravidade do problema. Eu não acho que é uma analogia perfeita, mas ela ajuda as pessoas a entenderem, assim... Não parecem mais com grupos mafiosos? É uma instância que fica no meio. A partir do momento que você domina uma cidade inteira, é diferente de uma máfia. Máfia controlava alguns vezes bairros inteiros ou operações inteiras. A operação, por exemplo, da bebida que havia nos Estados Unidos. Era uma operação. Agora, você pegar nacos inteiros do território, ou vamos pegar um exemplo da Rota Caipira de São Paulo, que é a do PCC. Você pegar uma rota que vai do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos, passando por dezenas de cidades, com controle do PCC, com um porto inteiro, o porto mais, por enquanto, mais importante do Brasil, com a Baixada Santista inteira tomando uma operação super complexa com lavagem de dinheiro. A gente qualificar só como máfia não é preciso, e como organização terrorista apenas não é preciso. É porque é tudo isso e muito mais. É um organismo novo que tem que ser entendido dessa maneira. Por isso que nós precisamos mais ajuda. Os efeitos da designação não são preocupantes. Eu ouvi várias entrevistas do Lincoln Gakia, que é um especialista na área, inclusive muito ameaçado pelo próprio PCC. Portanto, uma pessoa com autoridade. Ele não acha que seja positivo. E eu acho que ele tá certo. Ele acha que é negativo, inclusive para o esforço de combate ao crime. Eu acho que ele tá Por exemplo, as agências americanas que vão passar a atuar em relação ao Comando Vermelho e ao PCC são agências de inteligência que não vão compartilhar informação. E nós precisamos de compartilhamento de informação. Como é que o senhor vê isso? Se o senhor for eleito, o senhor vai pedir para o governo americano mudar a designação? Não, do ponto de vista apenas formal. Porque não cabe a eles resolver esse assunto é estritamente nosso. Eu acho que o papel do governo americano nessa história é mínimo, para dizer nenhum. Eu acho simplesmente que nós não temos que depender dos Estados Unidos para resolver esse assunto. E eu acho que esse assunto é um assunto de política externa americana para toda a América Latina. Os americanos estão... A gente precisa entender o que os americanos querem. Eles estão hoje entendendo que num conflito com a China, eles veem a América Latina como uma reserva estratégica. Da Patagônia à Groenlândia. Com o canal do Panamá, com o petróleo da Venezuela e com o papel do Brasil, que tem que ser um papel subalterno ao deles. Essa é a política externa nova para o novo século. E agora essa política externa está chegando pra gente. Pois bem, temas agora, já que os Estados Unidos vão se debruçar sobre o nosso continente, temas como o tráfico de drogas serão importantes para os americanos. Por que do mais absoluto nada se tornou importante? É por conta desse conflito. É por conta da percepção que os americanos têm de que a China ficou muito grande no nosso continente. Logo, eles vão começar a tratar desse tema... Mas por afastamento também deles, é importante destacar isso. Os americanos sempre legaram a América Latina ao segundo plano dos seus interesses. Exato, mas agora não é, e nós teremos que nos adaptar a essas circunstâncias. Na verdade, se o Brasil tivesse feito a lição de casa nesses governos do PT, ele teria se tornado uma força política na América do Sul que impediria que os Estados Unidos tivessem ingerência aqui. Só que o Brasil ele optou por ser subalterno à política da China e às vezes da Venezuela no continente. Aí a gente ficou numa posição patética, que foi ver o Trump fazer agora, vamos dizer, política que pise no nosso quintal, tirou a liderança lá da Venezuela, o Maduro, e tirou com razão, no sentido moral da coisa, é um ditador, mas o Brasil, que deveria ser ele próprio a guiar um caminho democrático bacana para o nosso continente, ele não fez nada. E tá olhando, e tá vendo agora os Estados Unidos formulando políticas sobre segurança na nossa região. Nós temos que, nesse sentido, correr e destruir o crime organizado nós mesmos, pra gente não viver sob a batuta, sob a tutela, a gente chama do que quiser, do governo americano. Eu não quero isso. O governo americano tem que ser vamos dizer, um parceiro técnico. E eu concordo com o que o Gakia falou, porque essa mudança nessa qualificação, a parceira não fica mais com a FBI, passa a ser, por exemplo, com a CIA. E se eu não me engano, a Polícia Federal não tem política de compartilhamento com a CIA. Então, nesse sentido, não é bom. A única coisa boa nessa história, pra ser bem claro, é o fato das pessoas entenderem a gravidade do tema. Porque a situação nossa era tão ruim que o Oruan, e eu não brinco sobre isso, esse foi um tema muito importante pra nós. O Oruan era o líder das paradas de sucesso do Spotify, cantando música sobre o Comando Vermelho, filho do Marcinho VP. Partícipe dos esquemas de lavagem de dinheiro da família dele e da facção. Então a gente estava num nível
de transformação cultural no narco-estado que precisava de um tapa na cara, de um despertar. O senhor gravou um vídeo recente, agora falando de economia, o senhor falou de um vídeo recente que o presidente Lula quebrou o Brasil. Vou pegar aqui alguns dados e eu quero que o senhor responda. O Banco Central aumentou a estimativa de crescimento em 2022, 1,6 para 2 recentemente. A inflação em 2025 ficou dentro da meta. O índice de desemprego está em 5,6, menor da série histórica, com recorde para o período. Houve crescimento de renda histórico em 2025, subiu acima de R$ 3.200, isso segundo dados do IBGE. Como é que se sustenta o discurso de que o Brasil está quebrado? De maneira muito clara, a curva de aumento da relação dívida-PIB. A partir do momento que a relação dívida-PIB ela tá só subindo, você começa a entrar naquilo que se chama de dominância fiscal. Vamos lembrar uma coisa, antes da crise de 2014, até 2011, 2012, o Brasil apresentava números de crescimento. O Brasil dizia estar no pleno emprego até começar aquela crise que estoura em 13 e vai para 14. Nada dizia para muita gente que aquilo iria acontecer. Apenas alguns economistas, o Stolberg na época dizia. Agora o quadro é muito pior. A gente está entrando num quadro de dominância fiscal. Os gatilhos obrigatórios para aumento de gastos e despesas do governo, eles estão numa rampa, eles estão numa subida. E todo mundo que faça uma previsão, não é nem de curto prazo, é curtíssimo prazo, sabe que em 27 e 28 nós não teremos condições sequer de pagar as nossas despesas obrigatórias. Então, esse é o problema. E o que é a dominância fiscal? É a incapacidade que a gente passa a ter de fazer políticas monetárias que resolvam, vamos dizer, esse problema do aumento dos juros. Porque a crise de confiança está sendo dada, porque a curva da dívida PIB aumenta. Para quem está nos ouvindo, a partir do momento que você vê que a dívida vai ficando maior do que o PIB do país e que você não tem meios de controlar ele, as pessoas começam a não querer comprar títulos brasileiros. Não tendo como comprar título, você não tem como rolar dívida. Não tendo como rolar dívida do país, ou ele mete inflação para cima, que é o que provavelmente vai acontecer, ou o país quebra e dá default. Nós vamos precisar fazer uma reforma fiscal que é cortar a despesa para resolver isso. Então, quando a gente acompanha... O senhor pretende cortar subsídio? Pô, assim, a gente... Macalossi, como eu venho falando assim, eu vou fazer uma campanha... É que cortar subsídio é mexer em interesse. Óbvio. E precisa ser feito. São 186 bilhões de reais em subsídio apenas nesse ano. Sim. E eu vou colocar aqui, renúncias fiscais, subsídio de toda sorte, gatilhos automáticos para aumento... Vou ser mais polêmico do que isso. Gatilhos obrigatórios ligados ao aumento do salário mínimo para aposentadoria e BPC, pente fino no BPC e no Bolsa Família. Isso passa no Congresso? Precisa passar, senão o Brasil quebra. A situação é desesperadora. Não, mas precisar, me parece todo mundo que entende de economia diz que precisa. Agora, convencer os políticos de que isso tem que ser feito é diferente. A partir do momento que eu venci a eleição, eles vão entender que é importante, porque foi isso que elegeu um presidente da República falando de maneira sincera sobre os problemas. E lembre-se sempre, esse mesmo Congresso corrupto, não estes aqui, mas o Legislativo corrupto do Brasil, já votou reformas de emergência para participar de uma espécie de salvamento do Brasil. A diferença é que a gente não pode fazer uma mini reforma, uma reforma que enxugue gelo. Nós precisamos de um reformão. A gente vai precisar mexer na Previdência, a gente vai precisar mexer nos gatilhos, nas indexações, nos subsídios, nos super salários, a gente vai precisar roubar meio que todas as brigas ao mesmo tempo. Quando será? Tem que ser na transição. Até porque o Lula alterou o regime fiscal brasileiro praticamente inteiro, todo o sistema de incentivo do regime fiscal brasileiro para o modelo atual do arcabouço, na transição também, brigando com todo mundo de mercado, mandando um lá garantia soi Joe. Se um presidente da República vence a eleição avisando que vai fazer isso e avisando para o Brasil, isto aqui é o necessário, os mercados começam a reagir de maneira positiva, e aí você vai formar uma maioria, que é o que eu preciso, pra convencer o Congresso. Porque formar maioria não é só chamar partido pra conversar. Eu vou chamar todas as emissoras de televisão, eu vou chamar todos os grupos empresariais, eu vou chamar prefeitos pra conversar, eu vou chamar políticos, eu vou chamar governadores, eu vou chamar todo mundo e falar, nós precisamos montar uma coalizão pra evitar que o nosso país quebre. Porque vai ser bom pra todo mundo. Pra todo mundo. Se a gente evitar que o Brasil quebre, é bom pra geral. Pra geral. Vamos botar o jogo em novos termos. Última pergunta. Quem é o posto Ipiranga do Renan Santos? Renan Santos não tem posto Ipiranga porque Renan Santos é uma figura inteligente e junto com seu grupo político construiu suas próprias propostas. O que eu vou ter eu vou chamar um ministro da Fazenda que vai defender aquilo que eu acredito e que o meu grupo acredita. A ideia de você ter uma pessoa referência que vai assumir um ministério e você fica olhando e você nem tem ideia do que seja, eu acho humilhante. Significa que o presidente da República é burro. O presidente da República tem que entender, não ser um super gerentão, que eu não acredito nisso, mas ele tem que entender os princípios e as propostas de cada área. E a pessoa, o especialista com experiência política vem tocar. Uma das coisas que nós fizemos já foi criar um superministério da Reforma do Estado com o Kim Kataguiri, que seria um ministério transversal que vai atuar em todas as áreas possíveis.
Então a gente vai juntar trabalho, vai juntar planejamento, vai juntar previdência, vai juntar cidades, para a gente poder reformar o Estado brasileiro. E é o Ministério da Fazenda que Essa entrevista deixa claro como Renan pretende apresentar sua candidatura, defendendo reformas profundas, criticando o modelo político atual e tentando se diferenciar tanto da esquerda quanto da direita tradicional. Agora, eu quero saber sua opinião. Você concorda com essas propostas ou acha que elas são inviáveis? Comenta aqui embaixo.